Olhe bem para o espelho amanhã cedo e me diga se o homem que te encara de volta ainda tem o mesmo brilho nos olhos de quando dominava qualquer ambiente. O silêncio da sua casa hoje esconde uma verdade amarga que você tenta ignorar. A sensação de que o seu vigor, a sua autoridade e a sua própria virilidade estão escorrendo pelos vãos dos dedos, transformando o capitão do navio em uma mera sombra do que já foi. Eu não estou aqui para passar a mão na sua cabeça ou usar eufemismos confortáveis, porque a biologia não perdoa o orgulho ferido. Se o motor do seu corpo começa a falhar e o combustível principal não circula mais como deveria, o respeito que você levou uma vida inteira para construir começa a desmoronar ao seu redor. Muitos homens na sua idade acreditam que esse esfriamento e a perda de espaço são inevitáveis, mas a verdade científica por trás disso é um mecanismo de proteção mal compreendido que está apagando o seu fogo interno, e o que vou te revelar no terceiro passo é o que separa os homens que acendem o fogo dos que apenas esperam o fim. O primeiro grande erro do homem maduro é aceitar a postura fria do próprio corpo e o distanciamento dos outros como um veredito final de falência biológica. Quando a testosterona recua e a circulação diminui, o cérebro ativa um alerta invisível, uma hipervigilância afetiva que faz você se isolar para não demonstrar fraqueza, enquanto seu ecossistema íntimo monitora cada perda de território em tempo real. Não pense que a falta de reações diretas ao seu redor significa indiferença. Da mesma forma que uma dinâmica complexa de atração se esconde atrás de uma máscara defensiva para evitar o risco da rejeição, o seu organismo está fingindo que não se importa para não ter que encarar a escassez de energia crônica. É um rastreamento involuntário, onde o seu comando central sabe exatamente onde a sua masculinidade está falhando, gerando reações emocionais desproporcionadas por dentro, enquanto você sustenta uma pose de orgulho por fora. Precisamos entender como esse radar interno opera de forma encoberta no seu dia a dia, pois o seu motor biológico está registrando cada pequeno sinal de declínio, mesmo quando você finge que a rádio está desligada. Para romper essa armadura de proteção que te isola e te enfraquece, nós precisamos firmar um pacto de honra, um compromisso real entre quem busca resgatar a própria essência e quem tem a coragem de guiar esse caminho. Por isso, junte-se a nós para alcançarmos a nossa meta de 5.000 inscritos no canal, consolidando uma comunidade de homens de valor que não aceitam a invisibilidade. Com essa aliança feita, passamos para a segunda engrenagem desse sistema, que é a busca oculta por informações e a codificação seletiva que o seu corpo faz ao arquivar cada detalhe da sua perda de potência. O cérebro prioriza dados de fontes emocionalmente dolorosas, investigando por canais indiretos por que o combustível não chega mais às extremidades com a pressão de antes, deixando rastros na sua memória e no seu comportamento que parecem casuais, mas são puramente defensivos. Você começa a construir pontes invisíveis e a racionalizar o cansaço, tentando convencer a si mesmo de que o vigor é exclusividade da juventude, sem perceber que essa busca interna por respostas está prestes a colidir com a descoberta mais perturbadora sobre a sua circulação. A terceira engrenagem desse mecanismo é onde a maioria esmagadora dos homens se perde completamente, confundindo um grito de socorro do organismo com um caminho sem volta. Quando o capitão do navio perde o controle do leme, a mente ativa o que a psicologia chama de formação reativa, transformando o desejo de se impor em uma irritação constante com pequenas coisas ou em um silêncio hostil. Essa intensidade emocional desproporcionada surge porque a perda da autoridade e do vigor é dolorosa demais para ser encarada de frente, fazendo com que o corpo crie uma blindagem hipercrítica diante de qualquer ameaça ao seu orgulho. O seu motor não está quebrado, ele está apenas operando em modo de defesa, sabotando a sua própria energia para que você não precise se expor ao risco de falhar. É uma racionalização defensiva profunda, onde o corpo prefere parecer cansado e indisposto a admitir que o combustível essencial não está mais circulando com a força necessária. Essa hipersensibilidade crônica se manifesta na forma como você reage ao ambiente, tornando-se o primeiro a levantar barreiras ou a rebater críticas, com uma velocidade defensiva que você não tinha no passado. Você passa a vigiar cada milímetro do seu território, mas em vez de agir com a segurança tranquila de um líder, responde com a pressa de quem teme ser desmascarado. A biologia não mente.
Essa agressividade velada ou o isolamento súbito são evidências neurológicas de que a sua virilidade está travada sob um escudo de puro medo. Se você continuar interpretando essa falta de vigor como uma hostilidade do tempo ou da idade, o ciclo da extinção vai se fechar e a sua energia vai se apagar de forma gradual e definitiva. O segredo para quebrar essa casca não está em forçar o motor além do limite, mas em entender a raiz biológica que está drenando a pressão das suas artérias. Quando o homem maduro atinge esse estágio de esgotamento disfarçado, a estrutura de proteção consome tanta energia que o coração e o cérebro começam a disputar o pouco oxigênio que resta na circulação. Cada tentativa do seu organismo de reverter o quadro é sufocada pelo estresse, criando uma rigidez nos vasos sanguíneos que impede o fluxo natural e vigoroso em direção aos pontos que definem a sua masculinidade. Essa armadura invisível reduz a sua capacidade de ação, transformando o que deveria ser um impulso natural em um esforço hercúleo que destrói a sua autoconfiança antes mesmo de você tentar. É preciso compreender que o colapso da autoridade não começa de fora para dentro, mas sim quando o capitão aceita passivamente as ordens de um corpo que está operando com as válvulas entupidas. Essa barreira que você construiu para proteger o seu orgulho ferido tem uma vida útil muito curta, e o tempo está correndo contra você. Se as engrenagens do seu motor biológico continuarem operando nesse estado de restrição sem receber um estímulo real que devolva a pressão ao sistema, o cérebro vai entender que a falência é o seu novo estado natural. Esse processo de desligamento gradual faz com que o interesse pela vida, pelo respeito e pela conquista comece a se apagar pouco a pouco, transformando o que antes era apenas uma proteção temporária em uma apatia real e irreversível. O custo de manter o escudo de pé sem reabastecer as artérias com sangue e testosterona se torna alto demais para o organismo suportar, e é exatamente aí que o homem maduro desiste de lutar. A diferença entre o homem que aceita o declínio e o homem que recupera a soberania está na capacidade de ler esses sinais internos com inteligência emocional e biológica, agindo antes que as válvulas se tranquem em definitivo. Não adianta tentar mascarar a perda de virilidade com desculpas sobre o estresse do trabalho ou o cansaço do dia a dia, porque o seu corpo sabe a verdade e está cobrando o preço em silêncio. Para que o combustível volte a correr com a força de um rio em direção ao topo, o capitão precisa reassumir o comando, limpando os canais de circulação e quebrando a rigidez que aprisiona a sua potência. É preciso entender que a verdadeira autoridade não se implora, se impõe através da presença física e da energia vital que o seu organismo emana. Quando você decide romper essa inércia, o primeiro impacto acontece na forma como o mundo ao seu redor te enxerga, pois um corpo revitalizado altera a postura e restabelece o respeito sem que você precise dizer uma única palavra. O fluxo restabelecido limpa as toxinas do desânimo, enviando uma descarga de oxigênio e vigor que reacende os centros de comando do cérebro. O homem que entende essa mecânica não foge do confronto com o espelho. Ele usa o incômodo como a faísca necessária para explodir a estagnação e retomar o controle do seu legado. Se você quer deixar de ser uma sombra e voltar a ser a força motriz da sua vida, precisa dar o próximo passo agora para descobrir como reativar a circulação profunda do seu motor. O retorno da pressão biológica nas suas artérias não é uma questão de vaidade. É o alicerce que sustenta a sua palavra dentro e fora de casa. Quando o combustível volta a circular, sem os nós do estresse e do medo, o capitão do navio não precisa elevar a voz para ser ouvido, pois a sua mera presença física já restabelece a ordem natural das coisas. Cada vaso sanguíneo desobstruído é um canal de autoridade recuperado, permitindo que a testosterona entregue a mensagem de comando que o seu cérebro havia esquecido como enviar. É essa renovação interna que limpa as grietas da máscara defensiva, fazendo com que o homem maduro pare de apenas reagir ao ambiente e passe, finalmente, a ditar as regras do jogo novamente. Não se engane pensando que esse resgate vai acontecer por milagre, ou que você pode se dar ao luxo de esperar mais uma semana para tomar uma atitude. A biologia é uma linha de produção rígida e implacável. Se você não fornece os estímulos corretos para manter as engrenagens lubrificadas e o sangue em alta velocidade, o sistema simplesmente descarta a sua capacidade de ação. O homem que decide ignorar esse chamado está assinando a própria sentença de invisibilidade,
aceitando viver de memórias passadas enquanto assiste ao seu legado ser administrado por outros. Nós estamos diante da linha que divide os que se entregam ao cansaço dos que usam a ciência para blindar a sua virilidade até o último segundo. Para consolidar essa virada e garantir que o seu motor nunca mais funcione no modo de emergência, você precisa dominar o método exato que limpa o sistema de compressão e devolve o vigor juvenil à sua circulação. É aqui que o conhecimento prático se transforma em poder real, permitindo que você reative a força das suas artérias sem cair nas armadilhas de soluções temporárias que apenas mascaram o problema. Se você está pronto para deixar a sombra para trás e reassumir o controle absoluto do seu navio com a firmeza que a sua história exige, o desfecho dessa reconstrução biológica está bem diante dos seus olhos. Ao atingir este ponto, você já compreendeu que a fraqueza não é uma escolha, mas sim o resultado de um sistema que foi sufocado pelo tempo e pela negligência. O homem que recupera o seu vigor não é aquele que ignora os avisos do espelho, mas o que usa o diagnóstico da doutora Isabel para reabrir as comportas do próprio corpo, limpando o combustível e devolvendo a pressão máxima a cada artéria. Você tem agora a clareza necessária para enxergar através da névoa do cansaço e perceber que a sua autoridade e o seu respeito ainda estão aí dentro, apenas aguardando o capitão girar a chave certa para o motor voltar a rugir. A decisão de romper o escudo da apatia e retomar o topo da sua cadeia alimentar está inteiramente em suas mãos, e o preço de continuar parado é a garantia de se tornar invisível. O pacto de honra foi selado na nossa busca pela soberania, e os homens de valor que decidiram não aceitar a decadência já estão marchando lado a lado rumo ao resgate da masculinidade. Não há mais espaço para adivinhações ou eufemismos confortáveis. A biologia foi exposta, os mecanismos de defesa foram desarmados, e o caminho para fazer o sangue correr com força total está completamente pavimentado diante de você. Deixe que os fracos esperem pelo fim enquanto você assume o leme, reconquista o seu território e consolida o seu legado com a virilidade inabalável que o seu nome exige.